Gênesis capítulo 2, glória a Deus. Toda sexta-feira temos tido a nossa noite do clamor aqui, crendo, orando, e não chove. Nós já estamos atravessando o período de chuva, se Deus quiser, mas se chover também não tem problema. Quem comprou a pizza e não pegou ontem no sábado, pode pegar hoje, após o culto. Depois do culto, nós vamos tirar aqui os panos do café e vamos continuar nosso café, após o culto, celebrar nossa amizade, né? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Vamos orar pela palavra. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia tão especial, tão maravilhoso. Deus, de estarmos juntos em comunhão, em fé, Senhor, ligados pelo laço de amor e fé, Pai. Muito obrigado, Jesus. Foi o Senhor que nos deu esse privilégio. Muito obrigado, Jesus. Fala conosco na Tua palavra, poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 2, verso 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Vou ler só esse versículo. Logo depois, Deus cria a mulher, constitui a primeira família. Essa primeira família cresce, entra o pecado, mas me chama a atenção essa frase que Deus fez. Deus fala: não é bom que esse homem, essa pessoa, esse ser humano, a palavra Adão significa homem, assim como Eva significa mulher, do hebraico. Não é bom que essa criatura que nós criamos aqui, fizemos, fica sozinho. Tem os anjos, tem nós, mas não tem alguém igual a ele. Aí Deus cria a mulher, ele olha para aquela mulher, ele se identifica, porque ele viu que era alguém como ele. Era uma mulher, dali cresce os filhos, e Adão e Eva pecam, são expulsos do paraíso, do Éden. O homem tem a sua caminhada de vida, e cada vez mais você percebe na narrativa bíblica e na história humana também, cada vez mais o homem vai se afastando de Deus, pecado vai entrando, vai destruindo, mas o ser humano ele tem uma essência e uma necessidade que só um outro ser humano, ou só outros seres humanos podem preencher, que é uma necessidade de ter alguém. Nosso tema da manhã, nós tivemos o café do amigo, eu quero aproveitar e falar um pouco sobre isso. Nós temos essa necessidade que só o ser humano, outro ser humano pode suprir, que é a companhia, que é a presença de outra pessoa. Habitamos num mundo, e parece que existe uma continuidade, até algo que vem acontecendo. As pessoas estão cada vez mais distantes uma das outras, cada vez mais individualistas, cada vez mais solitárias, cada vez mais distantes em alma, em coração, em propósitos. Não só no meio secular, mas também no meio cristão, cada vez mais isoladas. Mas a necessidade permanece, de ser amado, de amar, de ter alguém do seu lado, ter alguém da sua própria natureza com ela. Interessante, observando ontem nós tivemos uma comunhão de pastores, presbíteros em Monte Azul, com a regional, com os irmãos das igrejas que estão debaixo da coordenação aqui de Ribeirão Preto, lá na casa do pastor Jó e da pastora Solange de Monte Azul. O pastor Reinaldo e a pastora Solange estavam lá, a Beatriz tem 2 anos, pouco mais de 2 anos, e ela estava no meio só de adultos, jovens, adultos, tinha alguns filhos de pastores, mas todos muito já jovens. E a Beatriz, de longe, ela viu uma vizinha, uma menininha, do vizinho, outra da rua. A hora que a Beatriz viu aquela criancinha, ela saiu correndo na direção da outra criança.
expressa desde criança, e a Beatriz tem o quê? Pouco mais de 2 meses, 2 anos, a necessidade de ter alguém do lado. Um adulto não serve de companhia para uma criança, ela precisa de outra para brincar, né? Para se identificar. Como que é o ser humano é assim? Precisa de alguém. Ainda que a outra companhia, essa necessidade de ter uma pessoa, também é a causa da maior dificuldade do ser humano, das maiores feridas do ser humano. Quem também causa nele é outro ser humano. É uma relação, tanto no mundo secular como no meio cristão, é uma relação que às vezes é meio paradoxal. Eu preciso tanto, mas ao mesmo tempo, as relações são tão difíceis e às vezes desgastantes, às vezes ferem, às vezes traumatizam, um ser humano traumatizando outro ser humano. O ser humano caminhou para um momento, tem caminhado, vivido assim já há milênios, essa competição, esse egoísmo, essa vaidade, essas tolices humanas que o pecado gerou no ser humano. Essa necessidade de ser o melhor, de ser o superior, de ser o mais capaz, se mostrar, a vaidade, o orgulho, a soberba. Isso tem destruído as relações humanas através da história. Mas nós continuamos precisando, desejando ardentemente. Solidão é uma doença terrível, é como uma doença, porque fere, machuca a pessoa. Quantas pessoas não vêm tirar suas próprias vidas, porque não conseguem sair desse redemoinho chamado solidão. Na minha experiência de vida, quando eu estava ali com 14, 15 anos, saindo da pré-adolescência, adolescência, 15 para 16 anos, 15 anos para 16 anos, eu me vi, até certo ponto, com uma sensação de abandono. Sempre fui uma pessoa social, nunca fui solitário. Mas eu me vi ali extremamente exposto. A fase da adolescência, pré-adolescência, é uma fase que o ser humano é como se ele tirasse as cascas da defesa, ele vai buscar o mundo, conhecer o mundo, parece que ele perde as cascas, a gente fica muito exposto às influências do mundo. E por isso que as gangues, eles captam esses jovens nesse momento tão delicado da vida dele, o vício entra, comportamentos negativos entram, porque a pessoa está como que despreparada para o mundo, exposta demais para o mundo. E eu entrei assim. Graças a Deus, eu sempre louvo a Deus por isso, porque Deus colocou uma pessoa que foi como um braço de Deus sendo esticado para mim pegar, para mim buscar. Assim como foi uma pessoa que me levou para Jesus, poderia ter sido uma pessoa perversa, mal intencionada. Poderia. Caminhando aí de maneira muito sutil, né? Mas o valor mais importante que conseguiu me cativar e me levar a Jesus foi que eu fui apresentado algo que eu não conhecia, o valor da amizade. O valor da amizade. O valor de caminhar juntos, de fazer coisas juntos, de compartilhar coisas juntos, de viajar, de comer, que eu não vivia, que eu não conhecia. Como eu falei, eu me sentia meio que abandonado. Então, Deus enviou essa pessoa, mas que trouxe para mim, construiu na minha vida, e descobri no meio lá de outros jovens, o valor da amizade, do relacionamento, com irmãos, com irmãs, com amigos, amigas, pessoas que até hoje tenho muita estima com eles.
E esse valor se transformou na minha vida como um fundamento, como uma das áreas mais importantes da minha vida. O valor de ser amigo, companheiro, estar junto. Deus fez isso em nós. Deus fez isso em mim. Conheci Jesus, entreguei a vida para Jesus, isso foi me cativando. Conheci um Jesus muito mais amigo, presente assim, presente na minha vida. Muito bom conhecer esse lado de Deus, do Senhor. Isso trabalhou no meu coração fortemente, como um valor de vida. Vi que Deus fez em mim esse princípio que eu enxergo muito. Valores da amizade, do relacionamento e das pessoas em nosso meio. Salmista, Salmo 68 diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Deus faz com que o solitário habite em família. E essa família é a casa de Deus. Lugar que Deus preparou. Lugar que Deus preparou para nos abrigar, nos envolver. É um valor. Eu gosto de ver uma história. Abre comigo aqui em 1 Samuel, capítulo 20. A história começa no capítulo 18. É a amizade entre, 1 Samuel, capítulo 20, entre Davi e Jonatas. Começa no capítulo 18. Vamos abrir no 18. Sucedeu, versículo 1 do capítulo 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas era filho de Saul, era o primogênito de Saul, e ele seria o rei depois de Saul, na linha sucessória de Saul. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Pegou Davi. Jonatas e Davi fizeram o que, irmãos? Uma aliança. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas. Esse versículo para mim sempre foi muito importante. Despojou-se Jonatas da capa. A capa era a autoridade que Jonatas tinha. Jonatas era o filho do rei, o filho mais velho do rei. Ele tira a sua capa. Se alguém não conhecesse Jonatas, o rosto, a face de Jonatas, mas visse a capa que ele carregava, sabia que ele era o rei. Jonatas tira aquela capa. Depois, o que Jonatas faz diante de Davi? Davi era apenas um servo do rei. Diz aqui, e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Ele se desarma diante de Davi. Ele tira a sua armadura. Nós somos cheios de armadura, não é assim? Somos cheios de espada. Se aproximar muito, a gente já dá uma cutucada no ciclano, na fulana, para ficar meio distante. Cheio de defesa. A pessoa bate lá, nós bate 2 vezes daqui. Batemos em dobro. Somos cheios de casca, cheios de medo. O ser humano, ele tem medo dos outros. Nós permanecemos com as nossas capas. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Interessante, que até no meio da igreja, né, a gente tem, desculpa eu falar, quem me conhece sabe, eu tenho muito problema com essas linhas de autoridade dentro da igreja. Eu sei da necessidade de ter ordem. Ordem é ordem. Sou bispo, eu sou bispo. Se eu precisar mandar, eu vou mandar. Não por minha causa. Não por minha causa.
mas pela ordem, pela necessidade, pela palavra de Deus, pela direção que Deus dá. Compreendo que Deus age por linha sucessória. Estou debaixo da autoridade do apóstolo, feliz, Luiz Paulo. Mas isso não me pode fazer diferença. Isso não pode ser uma capa que me faça superior às pessoas. Não nos faz de maneira alguma. Mas ele não é meio eclesiástico apenas. Se a pessoa, se ela é um político, se ela é isso, se ela é um militar, se ela é um médico, se ela é o que for, ela acha que ele tem que relacionar com as pessoas com a sua própria capa. Para quê? Se eu sou ser humano também, eu preciso do outro. Eu fiz, semana passada, eu me ausentei aqui no domingo, por um motivo pessoal. Eu fui encontrar com o grupo meu do quartel, de 1979, quando nós ficamos 10 meses juntos. Praticamente nós moramos juntos. 30 jovens, nós tínhamos 19, 18, 19, 20 anos. Encontramos durante 20 anos, depois eu não pude encontrar com 30, encontrei alguns depois de 40 anos. Foi como se tivesse encontrado ontem, na liberdade e no amor. Pessoas que eu convivi há 40 anos, mas que passaram dificuldades juntos. Colegas que me carregaram, me tiraram do buraco quando me machuquei. Colegas que eu joguei nas costas e carreguei. Teve um que a primeira coisa que falou, esse aqui foi quem me carregou nas costas um dia que eu estava cansado. Fala para a esposa. Amizades construídas em tempos de luta mesmo. Fiz questão de relacionar, ir lá. Mas eu estou falando isso porque quando eu fui para o quartel, eu realmente não me adequava àquilo, ao ambiente militar, ainda que respeito profundamente. Ao ambiente militar, por causa toda aquela hierarquia militar, aquela imponência, não é muito o meu estilo. Tinha que me conter, levei bronca, séria, porque às vezes eu não me continha, né? 19 anos, meio rebelde com a vida, né? Mas são valores, são hierarquias importantes no contexto militar, mas para mim não era o meu ambiente. Porque se relaciona com pessoas, não é com capa, não é com armadilha, não é com espada, é na transparência. João estava dizendo, eu posso ser filho do rei, mas eu posso caminhar com você, no mesmo nível, na mesma importância. Posso ser filho do rei, o futuro rei. E Samuel, ainda pior ainda, ele sabia que Davi tinha sido ungido por Samuel como rei. Mas Davi não era uma ameaça para Jonatas, e nem Jonatas era uma ameaça para Davi. Se desarmaram um diante do outro e fizeram uma aliança que perdurou até depois da própria morte de Jonatas. Davi vai resgatar o filho de Jonatas depois por causa da aliança. Isso é a amizade, isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus, é o solitário habitando em família. Nós precisamos muito uns dos outros, temos essa carência. Mas às vezes preferimos viver no nosso ambiente de armadura, de espadas, de escudos, mais prontos para atacar, mais prontos para defender do que de tirar a armadura. Somos chamados para ser povo de Deus, né? Jesus, olha que cena maravilhosa com Jesus aqui. Abre comigo no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo
14. Acidente de percurso. Marcos 14, versículo 32. Olha o que Jesus fez. O Senhor Jesus fez. Quando terminou lá o momento da ceia, aquele discurso de Jesus, do capítulo 13, 14, 15, 16 de João, eles vão lá para o Getsemane, para o Jardim das Oliveiras. Verso 32 diz, capítulo 14 de Marcos. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo quem, irmãos? A Pedro, Tiago e João. Começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E eles lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantou-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. Jesus levou aqueles três, Pedro, Tiago e João, com um lugar mais isolado, e falou para eles: a minha alma, meu irmão, minha irmã, era o próprio Senhor Jesus, abrindo o coração com aqueles três, que eram os três mais próximos, com mais intimidade, com mais identificação com a pessoa humana de Cristo, com a pessoa humana de Cristo. É claro que ninguém consegue se relacionar com muitas pessoas a nível de intimidade. Claro, nós vamos ter pessoas mais próximas mesmo. E Jesus, o próprio Cristo sentiu essa necessidade de não estar sozinho no momento mais difícil da sua vida, do seu ministério. Ele sentiu e ele entendeu. E ele não se colocou como Deus, pelo contrário. Vem comigo, vocês três. Vem comigo, vocês três. Eu quero compartilhar, eu quero passar com vocês esse momento. E orava. Nós somos criados, nossa natureza foi gerada assim. Precisamos de pessoas. Mas se não deixarmos nossas armaduras, nossas defesas, nossos escudos, nossos capacetes, como que vamos nos relacionar uns com os outros? Como que vamos viver juntos? Como vamos nos permitir pessoas se aproximarem? Ou como que nós vamos aproximar de alguém? Aproximar de alguém. Porque a amizade é uma via de mão dupla. Ainda que muitas vezes minha esposa me conhece, às vezes ela ri de mim, fala: a pessoa pode não ser meu amigo, mas eu sou amigo dela. Ela pode não caminhar a segunda milha comigo, mas eu caminho, se precisar, eu caminho 10 com ela. E falo assim, eu não tenho, gostaria de estar próximo de todas as pessoas que eu amo. Não ia caber muito em muitos lugares não, né? Mas como eu falei, tem amigos que estudou comigo no primário. Graças a Deus, hoje ele é presbítero na Fonte da Vida em Goiânia. Mas éramos amigos, sentamos para conversar como se nada tivesse passado, com toda a liberdade. Mas a amizade se constrói, se vive, se cativa. A amizade se faz. Eu posso escolher permanecer solitário, mas eu vou ferir minha própria alma. Ou eu posso pedir ajuda, se for preciso, para que possamos construir relacionamentos, que nesses momentos de angústia, com certeza, nós teremos pessoas conosco. Quando eu tenho momentos difíceis,
Eu sei os amigos que eu posso procurar. Sei amigos que eu sei que estão comigo, que eu posso abrir no nível de problema de cada um, que eu posso contar. E muitas vezes eu decidi ser um amigo. Eu decidi ser um amigo. Porque eu entendo assim. Jesus decidiu ser amigo dessas pessoas. Jonatas, ele decidiu tirar a capa diante de Davi, tirar a armadura, tirar o cinto, onde punha todos os objetos ali da arma dele, né? Cinto da espada, cinto de alguma coisa que ele acompanhava, carregava. Tirar. Se despojou diante de Davi. Se constrói uma amizade. Tem um texto aqui em 1 Pedro, que eu quero ler com você e encerrar. Abre comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Jesus era impressionante, irmãos. Quem que é apaixonado por Jesus? Jesus chegou para Judas e chamou Judas de amigo, lá no Monte das Oliveiras, sabendo que Judas iria traí-lo. E Jesus o amou até o fim. Jesus não foi irônico com Judas, foi amigo de Judas. E o amou até o fim. Jesus falou para Pedro, antes desse momento aqui, lá na ceia, falou para Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante essa noite. De jeito nenhum, Jesus. E na hora que Jesus subiu o monte lá para orar, Pedro, vem orar comigo. Vem orar comigo. Impressionante. Impressionante. Pedro abandonaria Jesus depois, lá quando ele foi preso. Impressionante, vem orar comigo. Sabe por que nós temos dificuldade de relacionar? Porque nós baseamos nossa amizade muito naquilo que a pessoa é. São amizades condicionais. Condicionais. De acordo, se você permanecer assim, eu continuo seu amigo. Senão eu mudo. Senão, eu não entendo pessoas mudarem, virar a cara um para o outro, assim, de um dia para a noite. De um dia para a noite. Jesus não era amigo de Pedro pelo que o Pedro era. Jesus decidiu ser amigo de Pedro. Jesus chamou Judas de amigo, não é porque Judas merecia ser amigo de Jesus, porque Jesus decidiu ser amigo de Judas. Ser amigo de Judas. A decisão da amizade pertence a mim e não a outra pessoa. Senão vira relacionamentos condicionais. A pessoa tem que preencher requisitos para ser meu amigo. Para ser meu amigo. Por isso são relações tão frágeis, tão banais. Tão banais. Não estou falando de incrédulos. Na minha história cristã, eu já tenho um pouco de experiência de relacionamento de cristãos. Aliás, vivo 95% do meu tempo com cristãos. Tão banais, tão frágeis, tão condicionais. Reino de Deus é relacionamento. Tem um mandamento
para Deus e todos os outros para nós. Todos os deuses para nós. Tem amar a Deus sobre todas as coisas e depois tudo é conosco. Tudo é entre nós. Isso é o reino de Deus. Diz o texto aqui, que eu pedi para abrir, não li. 1 Pedro 3, versículo 8. Finalmente, Pedro dá um monte de conselho. Aí ele fala, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos que compadecem, sentem a dor do outro. Isso é compadecer. Compadecer, sentir o outro, é querer estar na dor do outro. Querer estar sofrendo com o outro, sem poder fazer nada, mas você sente a dor. Sente a dor. Compadecidos, fraternalmente o que, irmãos? Como eu gosto dessa expressão, fraternalmente amigos. Provérbios diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E outro diz, Provérbios 17, diz que ame o seu amigo em todo o tempo, que na angústia ele se torna um irmão. Ame o seu amigo todo o tempo, que na angústia você vai ter um irmão, uma pessoa ao lado. Sejam fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de recebermos bênção por herança. Amém? Mas essa expressão me chama sempre a atenção. Fraternalmente, irmãos amigos. Irmãos nós somos, pelo sangue de Jesus. Mas amigos a gente tem que construir. A gente tem que ser. Construir. Amém, irmãos? Esse é um princípio do reino de Deus. Aleluia. Vamos orar? Eu queria orar com você. Queria orar para que o Espírito Santo possa gerar em nosso coração. Sermos pessoas que tenham coragem de desfazer das armaduras. Aleluia. Antes que eu me esqueça, né? Não posso, tem coisa que a gente não pode esquecer, não pode deixar para depois, não esqueço. O Bispo Mário vai pregar hoje à noite, viu? O Bispo Mário tem a casa dele aqui, tem a sala dele aqui, a Bispa Alda é a líder da equipe de música. Bem, então ele está nesse processo de transição, passo a passo, mas não mudou. Nós vamos ter um culto em que nós vamos abençoá-los. A ida do Bispo Mário e a Bispa Alda para Campinas é nós com eles, e é muito próximo, muito perto, amém? Muito próximo, muito perto, tá? Graças a Deus, isso é fruto da própria igreja de Ribeirão. Tem o Ricardo lá em Atlanta, bispo, é o bispo nosso, principal bispo em Atlanta, nos Estados Unidos, é o bispo Ricardo, saiu daqui. Pastor Gerson também saíram e construíram obras, frutos desse trabalho aqui, amém? Então, graças a Deus, é você indo para Campinas, amém? Nós vamos junto, no sentido de apoiar, de estar junto, é nossa obra lá, é um desafio para eles, para nós, é uma alegria para a igreja estar à frente de várias obras, tá? Amém? À noite ele vai ministrar, se você quiser ouvi-lo, então vem de novo, faz bem, faz muito bem. Vamos orar, fecha seus olhos. Graça de Deus, aleluia. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor, tua palavra revela segredos tão importantes para nós, segredos tão maravilhosos, tão tremendos. Senhor Jesus, verdades, Senhor, que edificam o nosso coração, nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que nos ensina sobre relacionar, Pai. Construir amizades sólidas para a vida, Senhor, para a vida.
Deus, ajuda-nos a superar nossos limites. Traz um bálsamo que cura traumas que outros seres humanos geraram em nós. Marcas, feridas que outra pessoa, que às vezes nós confiamos e deixaram marcas em nosso coração, marcas negativas, dolorosas, frustrantes, Pai. Traz graça para curar, Senhor, para que o medo seja tirado, para que a armadura, Senhor, Deus, a armadura é para quem tem medo, Senhor. A armadura é para quem está inseguro na relação. Senhor, que para a Tua graça nós possamos nos despojar das nossas armaduras. Ajuda, meu Deus, a crescer como reino de Deus. Como na igreja primitiva, que os irmãos perseveravam na palavra, perseveravam na oração, mas perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, Senhor. Dá-nos graça de repetir esse momento da igreja, Jesus. Dá-nos graça de sermos alegres, irmãos em Cristo, regenerados pelo Teu Espírito Santo, restaurados, curados pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos graça, Pai. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, ajuda a superar essas barreiras que nos prendem os pés, que prende os nossos pés, Pai. Dá-nos graça, Senhor. Ajuda, Senhor. Aleluia, Pai. Espírito Santo de Deus. Se precisar de um amigo, aleluia. Abraça o irmão do lado, né, irmão? olha pra dentro de mim. Podes errar e magoar, mas estou aqui pra te ajudar. Aleluia. Sou teu amigo até o fim. O verdadeiro amigo sabe o valor do perdão, porque amar e perdoar são da mesma essência e raiz, vem das fontes eternas de Deus. Aleluia. Amigo se faz em tempos de paz, mas na angústia que prova o seu amor. Amigo se é na glória e na dor, quem é amigo suporta e crê. Quem é amigo é fiel até o fim. Amigo se faz. Amigo se faz em tempos de paz, mas na angústia se prova o seu amor. Amigo se é na glória e na dor, quem é amigo suporta e crê. Quem é amigo é fiel até o fim. Pega na mão da pessoa ao seu lado. Essa canção é uma canção da Ludmila Ferber. Se você depois quiser escutá-la, aprendê-la melhor, nós estamos ensaiando aqui ainda, né? Se for apenas um ensaio, vamos cantar melhor semana que vem, no próximo café da manhã. No dia 15, então, está turbinado, né? Você pode